sala retirada, Jesus reuniu-se com seus amigos para celebrar a Páscoa. Eles não percebiam ser aquela a última noite na presença de Jesus. Depois de dar graças, ele tomou o pão e o partiu e passou para os outros. Depois, tomou um cálice de vinho e o deu para que eles o bebessem. Poderia
Quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, capítulo 12. Depois que achou Êxodo 12, vá até Lucas. Lucas, capítulo 22. Êxodo 12. Eu vou ler no versículo 7 e no versículo 8. Diz assim a palavra: pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas. Em outras Bíblias está escrito nos umbrais das portas. Passarão em cima das portas das casas, onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa, e a comida com pães sem fermento e com ervas amargas. Diga glória a Deus. Vimos aqui há pouco uma encenação poderosa que não se pode nem se assemelhar, que nem pode se comparar àquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Eu quero entrar rapidamente nessa história porque, na verdade, o que eu quero falar é de um outro acontecimento. A Bíblia fala da Páscoa e o mundo, em pleno ano de 2016, o mundo inteiro festeja um dia onde as pessoas se reúnem para comer, onde as pessoas saem das suas cidades e vão visitar os seus parentes, onde os amigos se reúnem para comer, sem entender o verdadeiro significado deste dia em nossas vidas. A Bíblia fala de um tempo em que o povo do Egito tinha que ser liberto. E Deus então ordena para que aquele povo se reúna, cada família na sua casa, que mate um carneiro, um cordeiro de 1 ano de vida, um cordeiro ou um carneiro que não tivesse mancha, que não fosse coxo, que não fosse aleijado, que não tivesse defeito nos olhos, que não tivesse nenhum defeito no seu corpo. Ele tinha que ser perfeito. E que a família matasse aquele animal, e ao sacrificar aquele animal, precisava que o sangue jorrasse dentro de vasilhas, porque daqui a pouquinho Deus daria uma outra ordem para o povo de Israel, que era escravo nas mãos de Faraó. Diga, o povo de Deus, por 400 anos, ficou escravo nas mãos de Faraó. Mas agora, chegava o tempo da Páscoa, que quer dizer Pessá, que quer dizer salvar, que quer dizer saltar, que quer dizer pular, que quer dizer passar por cima, e que quer dizer passagem. Naquele momento, o povo hebreu chegava nos seus limites, e agora Deus mandava a 10ª praga. Muitos viram os 10 mandamentos, vinha a 10ª praga sobre o mundo, e a ordem dessa praga era que todo primogênito do povo do Egito, dos filhos dos egípcios, todo primeiro filho nascido naquela casa, ao descer os anjos da morte, ou após passar por ali o anjo da morte, o primeiro filho de cada família egípcia iria morrer. E quando aquela família se reunia naquela casa, pai, mãe, filhos, cada um na sua casa, então teria que matar o cordeiro, teria que
sacrificar o cordeiro, e o cordeiro tinha que ser puro para o holocausto, o cordeiro tinha que ser um sacrifício limpo, tinha que ser especial. Então eles escolhiam o melhor carneirinho, o melhor cordeirinho do seu rebanho, levava para dentro da sua casa, e ali no 15º dia do mês recebia a ordem que não deveriam sair da sua casa, que deveriam sacrificar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e aspergir as entradas da porta. Toda a entrada da porta deveria ser molhada com o sangue do cordeiro, para que quando o anjo da morte passasse, ele não pudesse entrar ali, porque ali havia uma proteção especial. Ali o anjo da morte ia passar, mas ele ia ter que pular por cima, ele ter que ir passar direto, porque não podia entrar aonde tinha a marca do sangue do cordeiro. E assim foi feito, e assim aconteceu o livramento. Mas quando nós entramos lá no tempo de Jesus, e eu te convido agora a ir em Lucas 22, e aqui nós começamos a falar da verdadeira Páscoa. Lucas 22. Lucas 22, versículo 7. Diz assim a palavra: chegou o dia da festa dos pães sem fermento, dia em que os judeus matavam carneirinhos para comemorar a Páscoa. Então Jesus deu a Pedro e a João a seguinte ordem: vão, preparem para nós o jantar da Páscoa. E eles perguntaram: aonde, Senhor, quer que a gente prepare o jantar? E Jesus respondeu: escutem, quando entrarem na cidade, um homem carregando um pote de água vai se encontrar com vocês. Sigam este homem até a casa onde ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre mandou perguntar a você aonde fica a sala em que ele e os seus discípulos vão comer o jantar da Páscoa. Então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima. Preparem ali o jantar. E os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Ele lhes disse: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar até que eu coma o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: peguem isso e repartam entre vocês, pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Depois pegou o pão, deu graças a Deus e em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isso é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: este é o cálice, é da nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas vejam, o traidor aqui sentado comigo está à mesa. Diga glória a Deus. A Bíblia fala de 3 etapas, de 3 situações, de 3 elementos que faziam parte da mesa dos judeus até hoje. Ainda eles celebram a Páscoa dessa maneira. Uma delas é o cordeiro, a outra são as ervas amargas. Quando os judeus reúnem para comer, eles colocam o cordeiro assado na brasa, as ervas amargas, e também colocam ali pães asmos. As ervas significa para eles que o tempo da aflição passou, que o tempo da dor passou, que o tempo da escravidão do Egito passou. E os pães asmos significa que eles estão livres dos tormentos, livres da escravidão. Eles estão separados do povo do Egito para Deus. Escuta o que Deus está falando. Mas quando nós olhamos para Jesus,
Eu vejo a sabedoria desse mestre. No mesmo dia, sentado junto com seus discípulos, ele faz 2 ceias. E a primeira ceia, ele relembra os judeus, que é do versículo, preste atenção, do versículo 14 ao versículo 18. Jesus faz a ceia judaica. Olha, presta atenção. Pergunta para você mesmo, por que Jesus fez a ceia judaica? Diga por quê? Porque Jesus era judeu. Diga porque Jesus era judeu. Jesus ainda estava sobre a lei dos judeus. Jesus ainda vivia sobre a lei dos judeus. Jesus andava junto com os judeus, mas ele preparava algo novo para eles e para nós também. Então diz a Bíblia no versículo do 14 ao 18, diz assim: quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos. Ele lhes disse: como eu queria comer com vocês a Páscoa, porque daqui a pouco vai chegar o meu sofrimento. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esse jantar, até que eu como o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Neste momento, Jesus comia o jantar deles. Jesus comia o cordeiro que foi morto. Jesus comia as ervas amargas. Jesus comia os pães asmos, prefigurando assim que ele estava de acordo com aquilo, mas que daqui a pouquinho ele ia ensinar também que aquilo seria mudado. Ele iria cumprir tudo aquilo na cruz. Então Jesus comeu com eles a ceia do judeu, mas no versículo 19, ele muda a situação depois de ter comido a erva amarga, depois de ter comido o pão sem fermento. Jesus então diz no versículo 19, pegou o pão, deu graças a Deus, em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: agora tinha uma diferença, agora já não era mais a Páscoa dos judeus, agora já não era mais o Egito, nem a escravidão do Egito. Agora Jesus transformava e trazia nele todas as coisas. E Jesus disse: olha, eu consagro este pão agora, eu parto ele e dou para vocês comerem. Sabe por quê? Este é o meu corpo que será transpassado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Em seguida, Jesus pega de novo um cálice, e ele da mesma maneira agradece a Deus por aquele cálice. E ele diz algo: olha, agora este cálice é a nova aliança que eu faço com vocês. É a nova aliança que o meu Pai, através da minha vida, faz com vocês. É um novo tempo, é o cálice do meu sangue derramado, e este sangue vai ser derramado pela tua vida, pela vida daqueles que vierem daqui para diante, por aqueles que ainda hão de nascer. Eu derramo o meu sangue na cruz, e todas as vezes que comerdes do meu corpo e beberdes deste cálice de suco, vai lembrar da minha morte até que eu volte, e eu vou comer convosco de novo, lá no reino do meu Pai. Vocês se assentarão à mesa comigo, e nós vamos celebrar a grande saída, a grande libertação, a grande Páscoa, o grande livramento. Vocês vão pular por cima da dor, do sofrimento, da tragédia, da angústia, da inimizade, da hipocrisia, do orgulho, do pecado. Vocês vão estar pulando por cima de tudo, porque lá onde eu moro, lá onde está preparado a grande ceia da Páscoa, não tem nada disso. Lá não tem dor, lá não tem lágrima, porque eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. A nossa Páscoa não é mais atos repetitivos. A nossa Páscoa hoje não é comida e bebida. A nossa Páscoa tornou-se em Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, versículo 7, diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo.
É nele que encontramos o livramento, é nele que encontramos a salvação. Não precisamos mais fazer celebrações para chegar a Ele do Antigo Testamento. Precisamos viver o novo é Jesus Cristo, a nova aliança, um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de vida, um tempo de salvação, um tempo em que Jesus disse: vinde a mim, vinde a mim, vinde os que estão cansados, vinde os que estão oprimidos, vinde os pecadores porque eu vou libertar, vinde os doentes porque eu vou curar, vinde receber a salvação, porque o meu sangue já foi derramado, a minha carne já foi dilacerada, vinde a mim, porque eu sou o Senhor que merece toda a honra. Oh, portas, entre o Rei da Glória. O Cordeiro, para terminar, hoje é Jesus Cristo, porque Ele foi o único que entrou, não pelo sangue do touro e nem de bode, mas pelo seu próprio corpo. Ele entrou no Santo dos Santos. Foi Ele quem morreu na cruz. O Cordeiro hoje é transformado no pão, e quando nós comemos o pão, significa que nós estamos comendo a carne de Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Quando nós bebemos do sangue, significa que nós estamos tomando aquele sangue que foi vertido na cruz. Significa o pão e o sangue que nós acreditamos em Jesus, que Ele é o nosso Rei, que foi Ele quem pagou o preço por nós, que Ele é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro Santo, que na cruz morreu, esmagado, ferido, dilacerado. Mas foi com o sangue dele, foi com o precioso sangue dele. Oh, Yalamanashoreles. Ele disse: agora não precisa mais matar bicho, agora não precisa mais assar carne, agora não precisa mais fazer holocausto, porque o holocausto vivo e verdadeiro foi Jesus Cristo de Nazaré. Quando Ele morre na cruz e Ele diz: está tudo consumado. Naquele momento, aquele pai cumpriu a sua etapa na terra. Quando Ele disse: está tudo consumado, nós olhamos lá para a liderança da casa dos judeus. O pai, o líder, tinha que ordenar a morte do carneirinho. Nós olhamos aqui para o Pai cumprindo a mesma coisa. O líder do mundo, Deus Pai Todo-Poderoso, dando ordem para que o cordeiro fosse imolado. Só que o cordeiro não era um animal, era o próprio filho dele. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para mim e para você, para ser morto na cruz. O cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Diga comigo: a minha Páscoa, a tua Páscoa, é todos os dias. Todos os dias devemos celebrar. Todos os dias devemos adorar. Todos os dias devemos comer. Devemos viver para exaltar o nome do Senhor. Quando você comer, diga para o irmão que está do lado: quando você comer, quando você beber, suco de uva, guaraná, Coca-Cola, bebida de álcool não, fala não, faz mal. Diga: quando você comer, tudo que Deus deu para comermos, quando nós bebermos, tudo que Deus nos deu para beber, nós devemos fazer somente com o intuito, é para dar glória ao nome dEle. O nosso Cordeiro, a nossa Páscoa, nossa passagem
da morte para a vida eterna. A nossa passagem, Jesus, da morte para a ressurreição. A nossa passagem, da tristeza para a alegria, da doença para a saúde, do desânimo para a alegria, do pessimismo para o otimismo. A nossa passagem das coisas ruins para as coisas maravilhosas, eternas. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Levanta a tua mão direita e diga assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. Bate na mão do teu irmão delicadamente. Comunhão. E diga agora de novo, levanta a mão. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Levanta a tua mão direita de novo e diz assim: está escrito na palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas foi pelo sangue, foi pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, que te resgatou. O sangue de Cristo que nos resgatou. Tua verdadeira Páscoa é Cristo. Diga para você mesmo: a minha verdadeira Páscoa é Cristo. Então, se Cristo é a minha Páscoa, eu tenho que celebrar todos os dias. Então fique de pé para celebrar. Quando nós falamos de celebração, nós falamos de alegria. Nós falamos de cântico. Nós falamos de alegria. Você já viu alguém numa festa ficar triste? Todos que vão à festa ficam alegres. Pelo menos ali está alegre. Depois que sai dali eu não sei. Mas quem tem a Páscoa todos os dias tem alegria permanente. Levanta a tua mão, não importa o que é que você está passando. Não importa o que é que você está vivendo. Não importa qual seja a aflição que te envolve. Celebre ao Senhor nessa noite. Celebre com alegria. Porque você está vivendo a passagem deste problema para a alegria, a passagem dessa situação, a passagem dessas coisas inúteis para coisas úteis. Você está vivendo a Páscoa hoje. A Páscoa verdadeira está aqui. É Jesus Cristo de Nazaré. É o nosso Senhor e Salvador. E Ele está aqui para libertar, para curar, para te dar vitória. Glorifica o nome dEle. Deixa o copo aí na cadeira. Cantando, batendo palmas. Cristo
Se você tem motivo para Jesus, você vai bater palma, você vai levantar suas mãos.